Olá, olá. Mais um bloco aí para falar da prisão em flagrante. Vamos ler agora o artigo 303. Já já a gente chega no 310, tá? Vamos lá. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Isso aqui é uma informação muito óbvia, na verdade, né? Aqui é mais ou menos no seguinte sentido. Ó, vejamos o meu exemplo. João sequestrou Maria. O sequestro já tinha duração de 6 meses. Então, João está em flagrante durante 6 meses. Beleza, é realmente 6 meses de flagrante. Beleza? Tranquilo. Porque ele está cometendo o mesmo crime durante 6 meses, ainda nem acabou de cometer o crime. Quando a polícia conseguiu encontrar o local do cativeiro e prender João e libertar Maria. Então perceba aqui, quando a polícia encontrou João e prendeu João, acabou o flagrante e aí a polícia realizou a prisão em flagrante de João e libertou Maria. Beleza, é óbvio isso aqui, né? Esse crime de sequestro, que tem os seus efeitos permanentes, o flagrante delito ele se prolonga no tempo até o momento em que for cessada a permanência do crime. Beleza? Então, não tem muita dificuldade na interpretação do artigo 303. Agora vamos ler o artigo 304. Ok? Então vamos para o 304. Agora, o artigo 304, ele é importante bastante para a sua prova, tá? Veja só. Cuide das formalidades na hora do flagrante, olha só. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá a autoridade o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo da entrega do preso. Em seguida, providenciará a oitiva da testemunha que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Antes de eu ler o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º e frisar o caput do artigo 304 e ler o artigo 305 do CPP, eu vou te mencionar um exemplo para você ver como é que acontece na vida real, como é que acontece na prática. E aí depois eu te explico tudo que está escrito na lei, no artigo 304, no artigo 305, beleza? Só para a gente não ficar perdendo tempo com divagações desnecessárias. Veja só o meu exemplo para você tentar compreender o dispositivo legal com concretude. Veja só. João matou Pedro, beleza, e não conseguiu fugir. Pedro morreu, João não conseguiu fugir. O policial prendeu João e o levou à delegacia, beleza, até aí tudo bem. Então, o preso foi apresentado para o delegado. Primeiro, o que o delegado vai fazer? Primeiro, o delegado colheu o depoimento do policial, que é o condutor do preso. Primeira coisa que o delegado vai fazer é colher o depoimento do cara que está conduzindo o preso, que é o policial no meu exemplo. Tá? Se fosse, por exemplo, uma pessoa do povo, seria a pessoa do povo que seria ouvido como condutor. Depois, o que o delegado vai fazer? Depois o delegado vai colher o depoimento das testemunhas que presenciaram a infração, ou seja, as testemunhas que estavam lá no momento do crime. Se não tiver nenhuma testemunha, aí o delegado vai, se não tiver nenhuma testemunha lá no momento, o condutor for a única testemunha, aí o delegado vai fazer a oitiva das pessoas que presenciaram a entrega do preso para o delegado. Tá bom? Beleza. Ou seja, primeiro o delegado vai ouvir as testemunhas que viram o crime. Se não tiver nenhuma testemunha, o delegado vai ouvir a testemunha que viram o preso ser entregue ao delegado. Beleza. Por fim, no final, aí sim, somente no final, o delegado vai ouvir a pessoa que está sendo conduzida, o preso, ou seja, vai fazer o interrogatório do conduzido, o interrogatório da pessoa que foi presa. Assim, antes desse interrogatório aí do conduzido, se o delegado quiser ouvir a vítima, se a vítima estiver ali, ele pode ouvir.
Beleza, é comum isso acontecer, inclusive. Ok. Depois desses procedimentos todos aí, o delegado já recebeu o preso, já entregou o termo de recebimento do preso para o policial ou para quem entregou o preso. O delegado já ouviu a pessoa que conduziu, já ouviu as testemunhas, já ouviu o preso, já ouviu até a vítima antes do preso. Beleza, e aí o que o delegado faz? O delegado, doutor, ele vai decidir o seguinte: ele vai decidir se vai manter o cara preso ou se ele vai liberar o cara, vai soltar o cara. Por fiança, com ou sem fiança. Tá? Se o delegado analisar assim, ó, eu vou liberar o cara porque aqui, na verdade, ele vai pagar uma fiança e tá tudo certo. Depois ele vai responder em liberdade. O delegado pode soltar. Ou então o delegado fala assim, não, aqui não cabe fiança, eu vou manter a prisão. Beleza, o delegado vai lá e mantém a prisão. Tranquilo? Isso que o delegado vai fazer. Tá? Aí é o seguinte, no caso de prisão, aí o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante pelo escrivão. Aliás, a delegacia lavrará o auto de prisão em flagrante. Quem vai fazer essa função de lavrar o APF, né, o auto de prisão em flagrante, é o escrivão. Ou, se não for o escrivão, qualquer pessoa que prestar o compromisso legal e que for designado pelo delegado para lavrar o APF. Né? Nesse caso aí de lavrar o APF, o delegado pode mandar qualquer servidor lá da delegacia, ou qualquer pessoa, lavrar o APF. Em regra é o escrivão. Mas se não tiver nenhum escrivão na hora, o delegado pede para outra pessoa lavrar, ou o próprio delegado lavra. Enfim, entenda esses procedimentos, tá bom? Perceba esses procedimentos para você entender a magnitude que envolve todos os momentos aí da prisão em flagrante, tá? Então, dito esse exemplo, agora eu vou ler o artigo 304 depois do 305, aí vai ficar bem mais fácil para você, tá? Então, recapitulando, o delegado recebe o preso, o delegado ouve o conduzido, depois ouve as testemunhas, depois ouve as vítimas, se for o caso, né? Depois, por último, que vai ouvir a pessoa que está sendo presa. Aí o delegado vai decidir se vai continuar, manter a prisão ou se vai soltar o cara por fiança. Beleza? É isso que acontece no mundo real, no mundo concreto. Agora vamos ver como está escrito na lei. Perceba que isso aqui é os primeiros momentos aí, né, do flagrante, né? O cara foi preso, aí o cara foi apresentado à delegacia. O que acontece nesses primeiros momentos aí? É exatamente isso que a gente mencionou. Vamos ler o artigo 304. Ó, apresentado o preso à autoridade competente. Ou seja, o policial levou, entregou na delegacia o preso. Ouvirá a autoridade, ou seja, o delegado vai ouvir o condutor e colherá desde logo a assinatura do condutor, entregando ao condutor cópia do termo e recibo de entrega do preso. Beleza, até aqui tudo bem. O delegado vai olhar para o condutor, vai olhar para o policial e falar assim, olha, assina aqui. Aliás, primeiro o delegado vai receber o preso e vai assinar lá o documento falando, olha, recebo preso assim, assim, fulano de tal, do policial assim, assim, fulano de tal. Entrega o policial. Aí ele vai olhar pro conduzido, que é o policial, e falar assim, como é que aconteceu, como é que foi, me explique, me delate a situação, fale. Ou seja, o delegado vai colher o depoimento do conduzido, do policial. Depois, em seguida, o delegado procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem, ou seja, as testemunhas que estiver junto com o policial, né? Que acompanharam o crime e acompanharam a condução, né? O trajeto que o policial levou o preso do local do crime até a delegacia. E depois de fazer a oitiva das testemunhas, o delegado vai proceder ao interrogatório do acusado. Interrogatório do acusado, doutores. Por fim, vai fazer o interrogatório do acusado. Perceba que aqui no artigo 304 não está falando que o delegado vai ouvir a vítima, mas na prática ele ouve a vítima sim, se tiver vítima, tá? Enfim, o fato é, o interrogatório do acusado, que é a oitiva do acusado, será feito por último. Né? É claro, a oitiva do acusado sobre a imputação que lhe é feita, sobre o crime que ele está sendo acusado, pelo qual ele está sendo preso, inclusive. Colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas. Ou seja, depois que eu vi a testemunha assina. Depois que eu vi
O conduzido assina. Depois que eu vi o indiciado, o acusado assina. Tá? Óbvio, isso é óbvio, né? Aí vem, lavrando a autoridade, afinal o auto. Ou seja, no final de tudo, será lavrado o auto, no qual constará todas essas informações que eu estou falando aqui, tá? Beleza, até aí tudo bem. Aí vem o parágrafo 1º, olha só. Resultando das respostas fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão. Ou seja, o delegado vai olhar e falar assim, opa, aqui realmente eu acho que foi tu mesmo que cometeu o crime, hein? Então eu vou manter tua prisão. Aí mantém a prisão do meliante lá. Beleza? Cidadão. Exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança. Então, se por exemplo, o delegado entender pela liberdade do cara, ou então entender pelo caso de fiança, o delegado arbitra um valor de uma fiança lá, sei lá, 10 mil de fiança, 5 mil de fiança, R$1.000 de fiança. Aí o preso vai ser solto, o cara vai ser solto, e ele vai ter que pagar lá a fiança, beleza. Essa fiança, tipo assim, se no final do processo o cidadão ganhar o processo, ou seja, ele não for condenado, aí ele vai receber de volta o valor da fiança. Tá? E se ele perder, ele vai receber de volta o valor da fiança do mesmo jeito. É só para garantir, tá? Agora, se ele, tipo assim, presta a fiança para responder o processo em liberdade, ou seja, ele tem que ficar disponível para a qualquer momento ser ouvido. Se ele fugir, se ele ficar em fuga, se evadir, fugir da justiça, aí o dinheiro que ele pagou de fiança ele vai perder. Tá bom? Ok, tranquilo. Então, se o delegado entender pela prisão, o delegado mantém a prisão. Se o delegado entender pela liberdade com fiança, ou se ele entender pela liberdade sem fiança, o delegado vai soltar o cara. Ali, naquele momento. No primeiro momento ali de apresentação do preso. Beleza. E prosseguirá nos autos do inquérito ou do processo, se para isso for competente. Se o delegado ele verificar que ele é incompetente para realizar essas atribuições, por exemplo, o delegado verifica que é um deputado federal que foi conduzido lá para a delegacia. O que o delegado faz? Manda para a Polícia Federal, porque o delegado da Polícia Civil, vamos supor que seja o delegado da Polícia Civil. Exemplo, o João foi preso, o João é deputado federal. Aí o João é conduzido para a delegacia da Polícia Civil, o delegado da Civil. O delegado da Civil vai olhar assim, esse cara aqui é deputado federal, não tem competência não tem uma atribuição não. Manda para a Polícia Federal. A Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal que se resolva lá. Beleza? Agora, se for uma pessoa comum do povo, que não tem foro por prerrogativo de função, aí não, aí o delegado vai trabalhar normalmente. O fato é, o parágrafo 1º está dizendo, se o delegado não for competente, ele manda para a autoridade competente, para o delegado competente. Se o delegado for competente, aí o delegado continua no inquérito ali normal, tá? Beleza. Aí vem aqui, ó, se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. Perfeito. É exatamente esse finalzinho aqui, eu acabei de explicar o finalzinho, né, ó. Prosseguirá nos autos do inquérito, se para isso for competente. Beleza. Ou, se não for, enviará os autos à autoridade competente. Por exemplo, se for um delegado da Civil recebendo um preso aí, que é um deputado federal, aí toma, ele manda lá para a Polícia Federal. Beleza? Deu para entender aqui, né? Tranquilidade, parágrafo 1º. Se você não entendeu, pausa o vídeo, lê de novo o parágrafo 1º, volta a minha explicação e já era, tá? Olha o parágrafo 2º aqui, ó. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas, nesse caso, o condutor deverá, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Eu já expliquei isso aqui, né? Isso aqui é o seguinte, vamos supor que o policial leve o preso para a delegacia, mas só o policial que presenciou o crime cometido. Não teve nenhuma testemunha. Aí beleza, não teve nenhuma testemunha. Aí não vai lavrar o auto de prisão em flagrante? Óbvio que vai lavar o auto de prisão em flagrante. Só que pelo menos duas testemunhas terão que assinar o auto de prisão em flagrante, falando que testemunharam a entrega do preso para o delegado. Ou seja, essas testemunhas não testemunharam o crime,
mas testemunharam a entrega do preso ao delegado. Beleza. Essa é uma formalidade que tem que ter no APF, no auto de prisão em flagrante, tá? Ok. Aí vem o parágrafo 3º, veja só. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Beleza, que é o caso daquele cara que é analfabeto, não consegue assinar nem o próprio nome, o acusado. Isso existe no Brasil. Inclusive, existem vários casos assim. Aí, se o acusado não puder assinar, ou ele não conseguir assinar, ou ele não puder, ou sei lá, ele está em coma, sei lá, algo do tipo. Ele não pode assinar, ou ele não sabe assinar, ou ele não consegue assinar. Aí, deverá ter 2 testemunhas assinando para dizer que essas 2 testemunhas substituem aí a assinatura do acusado. É mais ou menos isso, tá? Beleza? Tranquilo. Aí vem o parágrafo 4º, veja só. Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar informação sobre a existência de filhos e as respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Aqui é tipo assim, vamos supor. João matou Pedro. Só que João tem 10 filhos. Um filho dele, inclusive, tem 2 anos, outro tem 4, outro tem 7. Aí é o seguinte, no auto de prisão em flagrante, vai ter que constar lá quantos filhos o cidadão tem e tal. Se existe alguma pessoa que vai cuidar dos filhos enquanto o cidadão estiver preso. A idade dos filhos, tudo isso. Se o filho tem alguma deficiência ou não. É uma formalidade, né? Beleza? Não tem muita dificuldade aqui no parágrafo 4º, não. Aí vem o artigo 305, olha só. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto de prisão em flagrante, depois de prestado o compromisso legal. Beleza. Aqui a gente já explicou também, bem tranquilo esse 305, né? Quem é que lavra o APF? O escrivão. Se não tiver escrivão, o delegado vai designar outra pessoa, essa pessoa vai prestar o compromisso legal de trabalhar de forma correta, com a verdade e tal, e aí essa pessoa vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Beleza? Então, espero que você tenha entendido o que vem a ser aí o artigo 304 e o artigo 305 do CPP. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta com mais informações para a sua prova, beleza? Tranquilo. Continuando, no próximo bloco eu continuo falando ainda de prisão em flagrante, ok? Um abraço, até logo.